Sejam muito bem-vindos a mais um AgroPod, o podcast oficial do Grupo Agrotécnica. E hoje, de uma forma diferente, estamos ao vivo na 4ª edição da Feira do Amendoim da cidade de Borborema. Como eu disse para vocês, hoje é um dia diferente, a gente está ao vivo na quarta-feira, na exposição do amendoim da cidade de Borborema. Vou apresentar aqui a Fernanda, que está do meu lado, a Fernanda Mazzucchi, que é da região. Conta um pouquinho da sua história, Fer. Sou Fernanda Mazzucchi, engenheira agrônoma, representante comercial. Estou no Grupo Agrotécnica já há 7 anos e meio, né? Atuando aqui na região de Borborema, especificamente com a cultura do amendoim. E a Fernanda, assim, só te cortando, Fernanda, a Fernanda é uma das únicas consultoras nossas que trabalha 100% com a cultura do amendoim. Então a vida dela é o amendoim. É isso, Fernanda? Sim, eu sou especificamente focada somente na cultura do amendoim. Que veio de família de produtor e agora voltou para a família de produtor também, né? Sim. Eu estou aqui também com o Cláudio Rocha. O Cláudio é um amigo de longa data, uma pessoa que vive há alguns anos já, né, Cláudio, na cultura. Por favor, Cláudio, se apresenta aí e conta um pouquinho da sua história para nós aí. Eu tenho origem agrícola, mas sempre na comercialização. Eu não produzi. Não na produção, né? Mas sempre tive envolvido com as demandas dos produtores, porque eu sempre entendi, desde o começo, que a força do comércio depende da força da produção. Você não tem como chegar bem perante seus clientes se o produto que você está vendendo não é um produto suficiente, com excelência, com a qualidade mínima para chegar nos mercados. Cláudio, mas conta para mim, quantos anos você trabalha diretamente com exportação, independente da cultura do amendoim? 45. 45 anos. O amendoim, e essa história, vamos falar agora do amendoim. Como que é a história do amendoim? Como que você entrou? Primeiro, foi seu primeiro contato com a cultura? Nós tínhamos escritório em Rotterdam na década de 80, e trabalhamos um pouco com frutas e muito com carne. E essas dificuldades, as barreiras que os produtos brasileiros encontram na Europa, fazem parte do meu DNA. Desde que eu comecei com qualquer coisa, era sempre a mesma história. Qual é a barreira que nós não conhecemos? Porque a barreira não é criada para nós. A barreira é criada para os próprios europeus e se estende para todos. Eles controlam a qualidade de produção deles também. No ano 2000, eu li no jornal, no Valor Econômico, que estava sendo lançado o Iacê Caiapó, que era o primeiro amendoim runner brasileiro. Em 2002, nós fizemos a primeira exportação de amendoim Caiapó para a Unilever, em Rotterdam. E aí nós descobrimos as dificuldades que eram para exportar amendoim, a aflatoxina, o nível de óleo, que era muito óleo, o amendoim brasileiro tem mais óleo que o argentino, bom, tudo isso. E aí, acompanhando o Roque Polegato na CAP, tive o prazer de viajar com ele o Brasil inteiro. A gente foi Bahia, Mato Grosso, onde podia expandir amendoim, o Roque Polegato ia visitar e fazer algum teste. De lá para cá, nós sempre apostamos no mercado europeu. Isso talvez tenha sido até um erro estratégico da Santraco, porque nós nunca crescemos. Nós não somos os maiores agentes, nós somos agentes especializados em Inglaterra, Holanda, focados no mercado comum europeu, que é o melhor mercado. Mas é o mercado mais difícil para o amendoim brasileiro. Ô Cláudio, mas me conta aí, a gente tem muitos desafios, a gente vai entrar um pouquinho para falar dos desafios do amendoim, mas de lá para cá, o que mudou? Teve grandes mudanças, a cultura, a exigência, o que mudou de 40 anos atrás, quando você começou, para hoje? O Brasil não é um produtor focado em qualidade
em nenhum produto, porque não é que não seja focado em qualidade, nós atendemos as exigências que nos apresentam, mas nós não temos uma atitude propositiva. O que eu quero dizer com isso? Um produtor de amendoim na Argentina, ele vai vender 5% do amendoim dele dentro da Argentina. E ele vai exportar 95% do amendoim. Quando ele começa a pensar em amendoim, ele pensa em amendoim pensando no consumidor dele externo. E ele já começa cumprindo as normas. O agrônomo argentino é focado em mercado. Então, eles não têm a oportunidade de vender no mercado interno. O amendoim brasileiro cresceu atendendo às necessidades do mercado interno. Não sei, não quero me alongar, mas em 2000, quando saiu no Fantástico que a aflatoxina era um problema, foi a primeira crise. 2000 ou 2001 foi a primeira crise do amendoim. Porque até ali, não é que a gente não ligava para a aflatoxina, a gente não sabia que a aflatoxina era um problema. Então, o aprendizado no Brasil é diferente do aprendizado em outros lugares que dependem da exportação. A produção de amendoim, quando entraram os runners, foi crescendo. O trabalho do IAC maravilhoso, adaptando variedades, sempre na frente com variedades novas, com variedades voltadas para o mercado externo. Trabalho sem par no mundo. Só nos Estados Unidos faz um trabalho de seleção como o IAC faz. Dr. Godoy, um abnegado. A produção foi crescendo e o Brasil teve que lidar, então, com o que fazer com uma produção que era maior do que o consumo do mercado interno. Sim. E aí você vai pensar no mercado... Isso aí a gente está falando em que ano, Valdir? Já a Coplana, na década 2000. De 2000 a 2010 foi a Coplana crescendo no mercado externo, Santa Helena crescendo no mercado interno, Dori mercado interno, mas voltada para o mercado externo. Coplana, CAP, Copercana, o pessoal da Camap tentou fazer um trabalho, mas teve alguns sabores na exportação e aí não cresceu como eles. E aí o amendoim teve que procurar seu caminho no mercado externo. Coplana atendendo já, nessa época, os requisitos do mercado europeu. Nós não conseguíamos, porque a CAP, nessa época, ainda não tinha força para crescer. O Cláudio, você me falou uma coisa hoje, conversando com você, que me chamou bastante atenção, Fernando. O Cláudio falou o seguinte: nossos maiores concorrentes diretos são nossos irmãos, né? Os argentinos. Quando a gente fala em amendoim na América do Sul, a gente tem que lembrar da Argentina. Você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a rastreabilidade. Os argentinos são bons produtores de amendoim e eles conseguem vender muito bem o amendoim deles na Europa, é muito bem aceito. Talvez então, Fernanda, você que está no campo, a gente vai ter mais um desafio hoje para enfrentar, que não é só produzir mais por hectare, produzir mais por alqueire, mas é conseguir trazer e levar o amendoim para a Europa, para esses mercados de qualidade e rastreado. Você trabalha com um pouco de comercialização também. Você sente que isso vai ser uma nova necessidade? Com certeza. Eu vou perguntar para você e depois eu volto a pergunta para o Cláudio. Já está sendo, né? Na verdade, já está sendo. Para conseguir, precisa ter toda uma rastreabilidade, né? Desde o campo. Isso você está falando do cerealista, que você já trabalha com cerealista direto. Não, mas até em questão do produtor, porque para esse amendoim chegar, o cerealista, ele precisa de algumas informações, desde data de aplicação, o que foi aplicado. Então já é implantado Alguns isso. produtos a gente não pode aplicar porque já tem uma exigência. Produtos não registrados ou com moléculas que não são aceitas em outros países. Existe já essa rastreabilidade. Então assim, está começando, né, Fernanda? Está começando. E aí talvez o próximo passo, Cláudio, seria aquilo que você veio falar para mim ontem em relação a um selo, né?
que a gente já está fazendo, só que a gente não está ainda certificando, a gente precisa mostrar melhor isso. Mas essa pergunta envolve a questão quem? Porque se eu sou um produtor associado a uma cooperativa como a Coplana, eu tenho o manual de boas práticas e eu preencho esse manual com assistência do agrônomo, e isso faz parte de uma rastreabilidade que a Coplana garante ao seu cliente final. No caso da Argentina funciona igual, só que com a diferença que os argentinos têm um modelo que é o modelo da Beatrice, que é a produção própria de amendoim. Eles têm todo o manual assinado com o ART de agrônomos. Então, quando ele vai perante um europeu, ele diz: eu fiz isso, desse jeito, e por isso eu te garanto que o meu amendoim é bom. A Coplana também faz isso. A Beatriz também faz isso. Quem é que tem um problema hoje no Brasil? Não são as cooperativas organizadas, não é uma Beatriz que tem um sistema integrado. É um produtor que produz o próprio amendoim e que depois, quando vai comercializar esse amendoim, ele perde a rastreabilidade, se perde no momento em que ele entrega o amendoim para o armazém e esse amendoim fica misturado com outras vagens de outras origens. E esse comprador, que é o beneficiador, que depois vai perante um cliente, ele não tem condições de dizer: eu rastrei meu amendoim. Sim, porque mistura. E ele não tem condições de garantir que o produtor que forneceu o amendoim do lado não usou verdicto. E nós sabemos que a dificuldade é muito grande no Brasil e que alguns produtores ainda não têm consciência de que vão ser afetados. Então, essa dificuldade é a dificuldade dos produtores médios, grandes, tecnificados, que nem exportam diretamente a sua produção e que dependem de uma cadeia de comercialização que não é certificada. Então, o nosso desafio é esse: como garantir para o melhor mercado que a nossa cadeia é certificada. Por isso, eu estava te falando ontem que eu fiquei surpreso quando o Ministério da Cultura apresentou a solução. Digo, gente, se eu soubesse, eu já teria falado para os meus clientes que a gente tinha a solução no Brasil. E essa solução existe. E qual é, Cláudio? Tem um selo reconhecido pelo Ministério da Cultura e reconhecido pela UE 27, pelo mercado comum europeu, que pode ser adotado pelo produtor. O produtor pode, ele, usar esse selo. O amendoim dele, mesmo produzido de forma independente, ele é selado. E neste momento ele pode negociar com as empresas que têm acesso ao mercado comum europeu um amendoim certificado, que a empresa vai poder usar com segurança e embarcar com certificação. Então, o problema não está em quem já se organizou e tem, como empresa, uma condição de rastreabilidade. O problema está para quem produz de forma independente e depois vai a mercado. Isso é interessante, né? Você estava falando, eu estava pensando, se você pegar os grandes líderes do agro hoje no Brasil, Marcos Fava Neves, Roberto Rodrigues e entre outros, eles sempre falam, Fernanda, que o produtor brasileiro, o maior desafio do produtor brasileiro nos próximos anos daqui para frente é saber a comercializar e não mais a produzir. Por quê? Porque nós somos muito bons em produção. Agora, a comercialização vai ser um grande desafio. Então, esse trabalho, o papel que nós, como distribuidores, revendas, o Grupo Agrotécnica, a gente tem que cada vez mais preparar os nossos técnicos, vocês, para levar essas informações para a gente conseguir fazer que o produtor comercialize melhor. A gente já viu essa história na laranja, a gente já está vivendo isso na manga, a gente viu isso também, está acontecendo muito recente na exportação do limão Tahiti, e agora com certeza vai chegar esse diferencial, essas exigências na pintura do amendoim, Cláudio. Isso é fato, tá? Olha, a gente só não sabe a velocidade.
E Não, só que os demais já está... A velocidade é instantânea porque o cemitério das pessoas que fracassaram no agro não existe. Então, o que acontece é que aqueles que se adaptam sobrevivem. E os que não se adaptam desaparecem. E aí você sempre sabe a história de um produtor que não conseguiu ir adiante. Isso é verdade. A realidade chega para nós de uma forma muito, muito estonteante mesmo. A velocidade, ela não... E Fernanda, assim, ó, você pode me ajudar. Se a gente soltar um questionário aqui na feira, a feira vai passar, acho que mais de 1.000 produtores de amendoim, talvez, esses dias. A gente soltar um questionário aqui e falar assim, olha, me relaciona os 3 principais preocupações ou os principais problemas que você tem com a cultura do amendoim hoje. O que você acha que poderia ser se a gente fizesse um questionário online, ao vivo, aqui na feira? 3 principais problemas, qual a principal dor do produtor de amendoim hoje? Da sua região, do estado de São Paulo. Qual que você acha, enumerando de 1 a 3? Eu acho que é precificação. Precificação, que aí cai um pouco naquilo que você está falando, que é você ter um selo, uma qualidade para conseguir uma condição de comercialização melhor, não é isso, Cláudio? É isso. O que mais a segunda? Vou te ajudar, Fernando. Disponibilidade de terra. De terra, a gente falou muito sobre isso, né? Disponibilidade A pesquisa, de eu terra. acho que talvez esteja ser a primeira. Sim. Disponibilidade de terra. A gente está vivendo uma briga, né, de disputa de áreas de arrendamento. Sim. Quem está nos ouvindo sabe, estado de São Paulo, acho que 99% das áreas são áreas arrendadas. E essas áreas, quem disponibiliza geralmente são as usinas, né, Fernanda? É. E essa disponibilidade vem cada vez mais competindo com as áreas de soja. E as usinas cada vez mais dando essa preferência para as áreas de soja. Sim. Aí eu volto a pergunta. E a terceira, Fernanda? Vamos falar para depois eu voltar nessa Mas questão. eu acho que a Fernanda ia falar alguma coisa antes sobre terra. Né? Não, é questão, a preferência da usina já está nítida, né? Tá Reforma é específica para soja, né? Isso. E acho que talvez a terceira, o maior desafio é o produtor, ele planta a safra, ele não sabe o preço que ele vai vender. Isso. Então, se o mercado despenca, o mercado internacional ou o mercado nacional, por algum motivo, ele não sabe se ele vai vender a saca a R$100 ou se ele vai vender a R$50. Ou se vai vender a R$200. Então, a precificação também é um grande problema, uma grande dor. Então, voltando no item 2, eu queria que você falasse um pouquinho do que você ouviu, uma das soluções que pode nos ajudar na questão de disponibilidade de terra, que eu acho que é um caminho longo, mas é um caminho que já tem muito pesquisador, muita gente olhando, que pode ser que ajude. Eu quero voltar um pouquinho na comercialização, só para você entender por que a Argentina vende 70% do amendoim dela para o mercado comum europeu. Nosso maior concorrente é a Argentina, né? A Argentina é o benchmarking. Eles estão 20 anos à nossa frente em termos de terem iniciado em amendoim. Eles iniciaram forte amendoim na década de 80. Mas a questão é a seguinte: uma das coisas que qualquer analista de comércio internacional se pergunta é: qual é o preço de referência desse produto? Porque soja e milho são commodities. Você tem preços de soja e milho em bolsas do mundo inteiro. Sim. Certo? Nós só temos um preço de bolsa de amendoim no mundo. É a bolsa de Zhengzhou, na China, que dá o parâmetro do preço do amendoim no mercado chinês. Mas do amendoim ou do óleo? Do amendoim, Eu não sabia. que é a matéria-prima para o óleo. Eles relacionam a comercialização de amendoim. A segunda referência de preço confiável e estável no mundo é a comercialização de amendoim Runner 4050 no mercado de Rotterdam. A Europa adianta recursos sobre estoques baseados nesse índice. Então, se você tiver um estoque de amendoim na Europa, você consegue adiantar recursos sem vender o estoque, baseado num warrant precificado pela Bolsa de Rotterdam. Os argentinos, diferente no Brasil, eles não têm apoio à produção agrícola. O produtor argentino produz
com recursos próprios, tem pouco financiamento e os argentinos sempre usaram o recurso europeu em contratos de longo prazo, contratos de 1 ano, para custear a sua produção agrícola. Então o argentino tem uma simbiose com o mercado europeu. E isso dá a ele uma visão de preço. Ruim ou bom, ele tem preço. Ele podia deixar de vender para a Argélia, porque a Argélia agora entrou no mercado e comprou a um preço melhor. Não, o ano que vem ele vai precisar vender para o europeu de novo. E a Argélia pode não estar no mercado. E isso mostra o tamanho da dor de quem está vendendo no Brasil. E é uma dor dos produtores e uma dor dos exportadores também. A Argélia entrou no mercado esse ano, a polvorosa. Todo mundo vendeu para a Argélia. Muita gente não recebeu, mas todo mundo vendeu para a Argélia, certo? A Rússia estava comprando no começo do ano, estava muito bem, todo mundo vendendo. A Argélia sumiu. A Rússia passou 3 meses super estocada, porque comprou amendoim demais. E aí nós ficamos flutuando. E agora, quem é o próximo comprador que vai bater na minha loja e vai dizer: olha, eu estou precisando de amendoim? É ele quem vem ao mercado brasileiro. E o Brasil, por sorte, a demanda de alimentos no mundo cresce e se modifica. Então, por exemplo, quem é o principal comprador de amendoim do Brasil hoje? A China, através do óleo. A China compra o equivalente a 250 mil toneladas de amendoim por ano no Brasil, através das empresas de óleo. Então, o óleo está enxugando o estoque de matéria-prima, compra um terço da produção brasileira, certo? Como a China cresce em consumo, a Ásia cresce em consumo e não tem mais disponibilidade de terras aráveis, o Brasil se sustenta nessa balança. Cláudio, você também teve a notícia ontem que a China vai incentivar agora uma boa parte dos agricultores a entrar na soja, é isso? E reduzir as áreas de amendoim. Isso foi uma matéria muito interessante do Financial Times, fazendo uma análise da política chinesa e colocando que eles deram um incentivo à produção de soja, porque eles são dependentes de proteína, eles importam farelo de... Que a China é o maior produtor, né, mundial. É que nós não podemos confundir os produtores mundiais. A produção de amendoim Runner de qualidade, que concorre no mercado como um europeu, que tem condições de abastecer consumo humano, sim, é pequena. Entendi. E a produção de amendoim no mundo, global, é estável. A produção de amendoim não cresce. Em São Paulo também. Né? O que cresce é a produtividade no Brasil. Entendi. E não no mundo. Certo. A Argentina tem produtividade que cresce muito pouco. Eles já chegaram no patamar top deles. Sim. Mas volta aqui porque aí explico melhor. Talvez eu não tenha me explicado. A China, sim, cresce em consumo de amendoim porque a população cresce em poder aquisitivo e a população saiu do campo. Então, você tinha antes uma produção de amendoim de subsistência, mais ou menos como é a produção sim, nas áreas pequenas áreas. O óleo de amendoim era usado para iluminação na China. O pequeno produtor usava para iluminação. Você sabia disso? Eu não sabia. Sim. O uso do óleo de amendoim na China é precário em termos do que a gente... Agora ele se tornou um consumidor urbano. Mas é preciso a gente olhar outra coisa na Ásia. A Índia era um grande exportador de amendoim. A China era um grande exportador de amendoim, a Índia também era um grande exportador de amendoim. Que uma parte do amendoim deles era amendoim de qualidade. Essa parte do amendoim de qualidade vai se voltando para o mercado interno. A Índia tem déficit na produção de óleo. Então, a população da Índia... A Índia está passando por um processo similar ao que a China passou, com 20 anos de atraso. Mas eles têm uma população como a chinesa. Então, os relatórios indianos falam sobre a queda da exportação de amendoim da Índia. Claro, você
está exportando pobreza, e quando você elimina a pobreza no país, você passa a não ter mais condição de exportar aquele produto que é consumido. Isso se mede da seguinte forma. Nos últimos anos, o déficit de amendoim na Ásia cresce. E a Ásia hoje é importadora líquida de amendoim, 770 milhões de dólares. Essa, se medir para 10 anos atrás ou para 20 anos atrás, a Ásia era líquida exportadora de amendoim. Então, a demanda de amendoim na Ásia cresce. Cresce a demanda de óleo. E o Brasil, então, consegue escoar a sua produção ou para países onde a comercialização é spot, ou para o mercado de óleo, que a gente sabe que vem salvando, quando o óleo entra, salva o preço. Mas quando o óleo para, fica todo mundo Preocupado. sentado em casa pensando, e agora? E agora? O que vai acontecer? Verdade, verdade. Agora volta naquela questão lá, que você acha que pode ajudar na questão de produção aqui na prática, que aquilo que você ouviu ontem em uma das palestras, que já entra, Fernanda, na questão da terra, né, da disponibilidade de terra, se a gente conseguir mudar isso um pouquinho. De novo, é um caminho árduo, é um caminho de muita luta, mas o produtor tem que olhar. A grande questão é, as usinas continuarão fornecendo terra para os produtores de amendoim? Essa é uma pergunta, porque se elas continuarem fornecendo do jeito que está hoje... E essa pergunta, eu acho que, Cláudio, essa pergunta já foi respondida várias vezes por vários produtores que teve aqui no nosso stand, dizendo que não. Teve um ontem que foi até bem radical, não sei se você ouviu, ele falou, ele acha que se continuar nesse ritmo, daqui 10 anos o amendoim no estado de São Paulo acaba. Ah, certo. Porque não tá tendo mais, a disponibilidade tá muito difícil. Agora, a primeira, vamos inverter a questão. Eu vou chegar nessa questão da terra. Mas hoje, ainda se produz amendoim no estado de São Paulo. E a primeira dor do produtor é como que eu garanto um preço satisfatório para o meu amendoim? Como que eu me asseguro de que eu vou comercializar e como que eu me asseguro de que o preço que eu vou obter é um preço suficiente para cobrir meus custos e deixar a luz. E numa atividade, numa cultura que é muito exigente em termos de capital, ela é uma cultura que, diferentemente da soja e do milho, ela é uma frente hoje, né, Fernanda, é muito cara, né? Uma frente por causa que tem tratores de alta cavalagem, tem transbordo, tem arrancador, tem grade, arado. É uma cultura de bastante investimento no caso. E investimento humano também, porque ela requer muita gente especializada, tratorista especializado. Para montar uma equipe hoje é... Você já sabe o preço da soja, quando você colhe a sua soja, você já colhe a soja, entrega numa determinada condição no armazém e recebe. Acabou o problema. O amendoim você tem que arrancar, inverter, monitorar a secagem no campo, trilhar, levar para o barracão, terminar de secar, garantir que não pegou aflatoxina, botar na pilha e depois você vai ver o que vai acontecer. Cláudio, essa prática que você vai falar agora é uma prática que está na moda, né? Moda, mas é uma coisa que já está pegando, que é a questão do sequestro de carbono, ESG, práticas de ESG. Primeiro eu quero te falar de uma demanda que responde à questão do preço. O mesmo problema que o produtor tem de não ter um canal claro de comercialização, o meu cliente europeu também tem. Entendi. O problema afeta os dois. Santraco, eu preciso comprar 2.000 toneladas de amendoim por ano no Brasil. Onde está o amendoim bom? Não sei. Não sei. O Salata está produzindo amendoim excelente, certo? Mas eu não posso comprar amendoim com casca para a Europa. E o amendoim de Salata tem que passar por dentro de uma beneficiadora. E quando o amendoim de Salata passar por dentro da beneficiadora, eu não sei se o amendoim de Salata chega na outra ponta. Então, o amendoim bom tem uma barreira e o cliente bom tem uma barreira. A barreira é que o beneficiador possa garantir para o cliente que ele pegou o amendoim do Salata, processou e entregou o amendoim de Salata. É uma rastreabilidade. Sim. Então essa é a primeira coisa. E aí nós podemos usar o parâmetro da Bolsa de Rotterdam. Falar assim, olha, esse é um 38,42,
E lá na Bolsa de Rotterdam é 40,50, ele tem um prêmio X e eu sei o preço do 38,42 para sempre. E aí eu posso precificar o amendoim. Para o beneficiador, isso é uma segurança, mas para o produtor, isso é uma garantia de preço. Então, eu posso ter um parâmetro de negociação. Voltamos ao selo e voltamos à rastreabilidade independente, não a rastreabilidade da empresa, a rastreabilidade do produtor, porque o Salata tem que ter a dele. Por quê? Porque ele garante o amendoim dele, ele é independente. Senão, ele tem que se associar a alguém e entregar o amendoim nas condições e fazer parte de um grupo. Eu estou falando mais dos produtores independentes do que dos produtores já vinculados. E voltando àquilo que tu disse, né? Hoje, no mundo, a principal questão no mundo, em termos de alimento, é a disponibilidade de terras aráveis. Terra apta para cultivo passa a ser um patrimônio da humanidade. Por quê? A fome é a principal questão no mundo. A população do mundo cresce 1 bilhão de habitantes cada 10 anos. A produção de alimentos tem que crescer. E as terras aráveis, elas têm uma disponibilidade cada vez menor. Então, hoje se mede nas práticas ESG, se mede o tipo de agricultura que está sendo feita numa determinada área. Como essa agricultura contribui para a manutenção do meio ambiente. E pelo que eu estou entendendo, Fernanda, as usinas elas estão muito preocupadas com isso, porque elas também estão sendo exigidas. Né? Esse açúcar que ela está produzindo, é isso, né, Cláudio? Esse álcool, principalmente o açúcar, eles estão já se preparando com isso. E aí eu acho que como eles repassam essas áreas de reforma de cana, eu acho que eles também são exigidos em relação a isso. Sim, o Denizar ontem foi assim, muito, muito incisivo nesse ponto, e eu entendendo, já prestei bastante serviço para multinacionais, já trabalhei com práticas ESG em balanço. Você hoje tem um compliance. O que é um compliance? Você tem que falar a verdade. Você tem um membro da sua equipe para dizer a verdade. E aí você vai analisar os contratos que você tem de arrendamento, ou vai analisar como ficou o solo depois do arrendamento. Você tem que relatar que você não está em conformidade. Isso está afetando o balanço de multinacional. Isso não é uma prática que vem para o Brasil. Sim. Isso é uma prática que vem no mundo. Internacional. Coisa então, global, né? Crédito de carbono. Amendoim não se enquadra da forma como está sendo feito hoje. Preservação de solo, amendoim não se enquadra. E aí você começa a ter dentro das usinas uma dificuldade. E as usinas hoje, a maior parte delas são multinacionais, são grupos internacionais. Você começa a ter a seguinte prática. A renda para soja que não dá problemas. Não mexe com amendoim, que amendoim é muito complicado. Agora, se o produtor adota o manual de boas práticas, manejo integrado de pragas e adota o plantio direto na palha, palavra que para o produtor hoje no Brasil é praticamente um xingamento, a pesquisa nos últimos 15 anos ela vem atrás dessa solução. E nós temos que fazer a nossa parte do esforço, porque isso não beneficia o beneficiador de amendoim, não beneficia a loja, não beneficia o cliente europeu. Beneficia o produtor de amendoim que depende de disponibilidade de terra da usina. Ele tem que entender qual é a necessidade da usina e propor uma solução que atenda a todos. Porque senão ele não vai ter terra. Se cada vez mais se esgota o espaço que ele pode expor. Provavelmente as usinas mais tolerantes com amendoim são aquelas que têm menores ainda exigências de compliance, de mostrar as práticas, de balanços abertos. Isso é uma realidade que vai mudar no mundo. Legal.
Pessoal, já vamos para as considerações finais, até porque a feira aqui tá fervendo, né, Fernanda? Tá começando uma E movimentação. aí a gente não vai conseguir gravar e vai dificultar um pouco o nosso áudio. E a gente não quer atrapalhar a feira. A gente não quer trabalhar assim, né? De maneira nenhuma. Mas, Fernanda, vê se você me ajuda aqui. Vamos, o que que você acha? Me dá um recado aí para nossos ouvintes do nosso podcast. O que que a gente pode contribuir? Qual que é o recado final? Nós do Grupo Agrotécnica, você como consultora, como envolvida na cadeia direta do amendoim, desde também que você trabalha ligada direto a exportadores de amendoim e produtores de amendoim. Qual que é o seu recado aí final para todo mundo que está nos ouvindo? Eu, como consultora técnica e engenheira agrônoma do Grupo Agrotécnica, a gente quer trazer soluções para eles, né? Novas tecnologias, o que pode ser feito para driblar essas maneiras que impedem eles de progredir, ter acesso a um mercado mais promissor. Então a gente. Acho que pegando um pouquinho o gancho que você está falando, é o seguinte, Cláudia, a Agrotécnica é uma empresa que já há uns 7 anos para cá a gente já vem se preparando com parcerias de multinacionais com essa visão um pouco mais, entre aspas, sustentável. Então a gente tem grandes parceiros nesse nível de sustentabilidade, de boas práticas, de produtos orgânicos, microbiologia, enfim, que pode nos ajudar e pode ajudar o produtor, porque a gente está tendo muitos cortes de ativos químicos sintéticos. Todo ano vem um herbicida, um inseticida, um fungicida, e com essa ajuda dessas empresas que a gente tem de parceria, né, Fernanda, isso nos dá muita segurança de que a gente vai conseguir enfrentar isso na cultura do amendoim, né? Com certeza. A proposta que eu faço no final, baseado em tudo que vocês falaram, é que a gente crie um mecanismo de difusão do conhecimento. Eu acho que um papel da agrotécnica é muito importante nesse momento, porque eu fiquei algum tempo ausente das palestras de amendoim. Eu acompanhava muito a questão técnica. Eu comecei a analisar plantio na palha em amendoim em 2009. Conheço o Denizar desde 2005. Então, Dr. Godoy, Edição Augusto, pessoal, me escapou um nome de ontem, porque eu estou voltando, um deles eu ainda não conhecia. O trabalho do Estado de São Paulo no suporte às novas tecnologias é inestimável. Isso não existe, isso existe só nos Estados Unidos, em lugares onde o pessoal investe em tecnologia. Mas o produtor, às vezes, fica surpreso com uma coisa que faz 5 anos que já está resolvida no âmbito técnico, porque não existe difusão. Eu acho que o Grupo Agrotécnica tem aí uma excelente oportunidade de ser o canal de conexão entre os produtores e as instituições técnicas que estão disponíveis. As palestras estão disponíveis, os campos de experimento estão disponíveis, mas nós precisamos trazer essa realidade para o produtor. Para fechar o que eu estava dizendo, para não me estender de novo, eu falei muito em produtores independentes, mas um produtor grande que está ligado a uma empresa que já tem acesso ao mercado, ele se antecipando através do selo e colocando o seu produto em condições de ser comercializado no mercado como europeu, ele ajuda o seu beneficiador, o seu parceiro. Sim, isso é verdade. Ele fortalece a cadeia e ele atinge o mercado de preços melhores, junto com o beneficiador dele, porque o risco eliminado é preço. Um dos grandes entraves na precificação no Brasil é o fato de eu não conseguir saber o que eu tenho dentro do meu armazém de amendoim. Então, se o produtor atinge o selo, talvez o amendoim dele, em vez de ir para o armazém, vá para o Big Bag e fique segregado, porque algumas empresas já estão praticando isso, já estão segregando em Big Bag. É caro? Caro é o que você não pode pagar e que você não pode revender. Porque o que você pode revender já não é mais caro. Então,
Essa eu acho que é o desafio que tem que ser enfrentado pela cadeia. E eu acho que a agrotécnica está num papel central em tudo isso. Vamos se preparar para isso, né, Cláudio? Fernanda, obrigado. Eu que agradeço, vamos. Pessoal, o preço do ano que vem vai ser melhor, hein? Tomara, né? A gente está entrando no início de safra, estamos nos preparando com as compras de insumo. Tem bastante desafio ainda esse ano, Cláudio, para a cadeia, para os insumos. Não está fácil, mas a gente está aí na briga. Mais uma safra, mais uma feira. Cláudio Rocha, obrigado Eu é que agradeço. pelo bate-papo, obrigado pela trazer um pouquinho da sua experiência para os nossos ouvintes. Mais uma vez, em nome do Grupo Agrotécnica, obrigado. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Algum recado final? Gente, preciso exportar para a Europa, gente. Vamos produzir amendoim bom. É isso aí, vamos lá. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Sigam as nossas redes sociais através do Facebook, YouTube, Instagram, Grupo Agrotécnica. Muito obrigado e até em breve.